pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Jussi, do canal Baralho Cigano, e hoje eu quero falar com vocês, fazer mais um vídeo sobre a saúde no baralho cigano ou Lenormand. Então eu fiz uma pequena pesquisa sobre o tema que eu vou falar, e eu vou falar sobre Alzheimer, tá? Então, como é mostrado o Alzheimer no baralho cigano ou no Lenormand? Então, geralmente, a carta que sai quando se fala de Alzheimer é a carta A Criança, tá? Junto, geralmente, com as nuvens, a carta da criança junto com as nuvens, por quê? É uma criança confusa, perdida, né? Em situação vulnerável, né? E por que criança? Apesar de ser uma doença de idosos, né? Por conta disso, pela fragilidade, o idoso fica como uma criança, frágil, necessitando de um cuidado maior. Sai a criança também porque pelo comportamento que ele apresenta, muitas vezes, olha, inventando coisas, falando, né, de forma embaralhada, pode acontecer. Vem a questão da incontinência urinária também. Então, ver uma criança precisa de cuidados especiais. Muitas vezes também vindo com a carta criança e os lírios. Também pode aparecer essa combinação representando o Alzheimer, tá? É uma criança, mas é uma criança com uma idade avançada, né? Criança por quê? Conforme eu falei, requer cuidado, é frágil, né? É delicado, é inseguro, não pode ficar sozinho, né? Requer maior cuidados. E aí, olha, vem o caixão e os lírios. Aqui está representando a fase idosa, né? Mostrando aqui a velhice mesmo, representando a velhice, tá? Então, gente, claro que essas cartas, em outros assuntos, em outros temas, elas vão representar outras coisas. Mas aqui nós estamos falando de saúde e de Alzheimer, né? A questão é Alzheimer. Veio aqui também, né, as nuvens e as cegonhas. Por quê? É a direção confusa. Imagina um idoso com Alzheimer na rua. Ele perde a direção de casa, ele se perde. Ele dá assim um branco nele, na mente dele, ele não sabe onde está, ele não sabe onde ele mora, ele não sabe onde ele vive. Então são as questões da direção que fica confusa, ele fica perdido ali na situação. E o jogo fechou com a carta O Trevo. Na verdade, esse jogo aqui, essa tiragem, foi feita para uma cliente cuja mãe tem Alzheimer. Então eu fiz para ela, eu achei interessante como o Lenormand, ele mostra a situação e a gente tem que estudar para poder entender. Então, não só estudar o baralho, mas também estudar um pouquinho da doença para a gente poder, né, entender e poder passar para o cliente a situação. Também tem isso. Então, gente, aqui vem mostrando a carta dos lírios junto com a cegonha também, né? Que é o quê? As mudanças, as transformações que a velhice traz para a pessoa, a fase, né, de amadurecimento, traz na vida da pessoa. Então, vem as transformações também. O que ocorre aqui também, olha, declínio na memória, falta de memória, perda de memória, né? Que essas duas cartas mostram a perda de memória, o declínio na memória, situações de tristeza e depressão que o idoso passa por conta da memória, da doença. Além disso, também mostra a situação de solidão, tá? E vem também o descontentamento, né? A pessoa fica descontente com a própria vida, né? São
alguns dos sintomas, né? Eu não vou falar aqui todos, porque eu não sou médica, mas um pouquinho que eu pesquisei já dá para entender melhor como funciona a situação. E por que fechou com a carta do trevo? A carta do trevo é uma carta positiva, mas ela fala de arriscar, ela fala muito de riscos, né? E aí veio, ó, colada na carta das nuvens, né? Então, olha, a pessoa se perde, é um risco se perder na rua, né? O idoso também com Alzheimer, ele pode mostrar situações que aos nossos olhos, quem está de fora pode achar até engraçado, mas é uma situação de risco, como por exemplo, já se ouviu falar de idoso que fica distribuindo dinheiro para os outros. Olha, situação de risco, né? Alguém pode assaltá-lo, agredi-lo por conta do dinheiro que ele distribui assim, né? De forma inconsequente, né? E também o trevo fala de situações, né? Esse jogo aqui, a, a criança, as nuvens e o trevo fala de situações, como eu falei, aos olhos de fora pode ser engraçado, por quê? O idoso pode sair na rua de pijama, pode atender as pessoas que batem a porta, ele pode se apresentar de pijama ou com uma roupa extremamente extravagante, com comportamento extravagante. Já li que pode acontecer até da pessoa ficar de pé com peças íntimas, entrar assim na hora que as visitas estão em casa, a pessoa entrar na sala com peças íntimas, só de peças íntimas. Então são situações assim que deixa a pessoa, né? Quem está de fora fica assim, né? Meio confuso também. E quando sai com roupas extravagantes, quando sai de pijama na rua, se torna uma situação que aos olhos dos outros que não entendem o que está acontecendo pode ser uma situação engraçada, né? Então tudo isso pode acontecer, né? A falta de direção, né? A fragilidade. E por que também sai a carta da criança? Por conta que inventa as coisas também, né? A imaginação inventa as coisas. A carta das nuvens, como fala do esquecimento, né? Fala do esquecimento. A pessoa pega o livro, bota no lugar e depois não sabe onde colocou. Aí o que acontece? Ela inventa as coisas, diz que alguém pegou dela, né? Pegaram o meu livro, pegaram isso de mim, né? Levaram, inventa as coisas. Então, a questão de imaginar, é a questão da incontinência urinária, é a questão da pessoa também inventar as coisas, né? Criar situações aí de invenção. A questão da vulnerabilidade e a questão da fragilidade também com a carta da criança. E a carta da irritabilidade. A pessoa pode ficar irritada, confusa, né? Agitada, né? Ansiosa, nervosa, né? Por não entender o que está acontecendo com ela. Então, tudo isso está presente numa pessoa que tem Alzheimer, né? Eu tinha feito uma colinha aqui para falar para vocês um pouquinho do que eu pesquisei sobre o Alzheimer. Porque além da gente entender as cartas, estudar as cartas, quando se fala de saúde, a gente também tem que pesquisar a doença para poder passar para o cliente, né, um pouco do que a tiragem, do que o jogo está falando, né? Então a gente tem que entender um pouquinho também da situação da saúde quando o cliente pede para a gente falar da saúde. E a gente tem que falar com cautela, porque nós não somos médicos, tá? Nós não podemos dar diagnóstico. A gente só mostra um pouco do que o baralho está falando, mas tudo tem que ser confirmado com o médico. Mas aqui nessa questão, a mãe da cliente realmente tem o Alzheimer. Ela confirmou. Então, olha, não tem, nesse caso não tem problema. Então, graças a Deus, não mostrou aqui morte, só mostrou realmente que precisa, né, de cuidados, porque a pessoa fica confusa, a pessoa fica frágil, né?
sem clareza na mente, né, numa situação confusa que pode até se perder. E aqui nessa situação de risco aqui, ó, olha aqui, a falta de direção, que a pessoa fica confusa, sai na rua, perde a direção, e aí, ó, a pessoa fica numa situação de risco. E esse risco aqui se torna negativo por conta das nuvens. Tá bom? Então, é um pouquinho, né, do Lenormand para vocês em relação à saúde. Tá bom, gente? Ó, beijinho para vocês, fiquem com Deus. E um ótimo dia, claro.